Bom dia, hoje é 5h47, 12/11/2022. Vou explicar sobre o trabalho à tela. A biblioteca que vou usar é o ps5.js. Basicamente eu vou utilizar os API, o Create Cables, que basicamente ele cria a tela em 2D. Vou utilizar também o API fundo, que é a cor basicamente do fundo da tela. E também vou utilizar o text style, que é basicamente o estilo do texto, que é negrito, normal, centralizado, itálico, boldline. Também vou utilizar o text style também, que é text style, que é basicamente o tamanho do texto, que vai identificar o tamanho. Vou também utilizar o stroke, que é essa parte aqui ao redor dessa parte branca, né, cor. Vamos supor essa parte preta, que é stroke white, stroke, que é a cor, e reaction, que é o tamanho dessa stroke aqui, que é um quadrado. Também vou utilizar o enchimento para encher, né, quadrado, aquele quadrado referente atrás da API. Vou também utilizar o reaction. O reaction é basicamente o formato de um quadrado, que tem essas bordazinhas. Vou também utilizar o mouse X, que é uma das funções do API, que é basicamente ele vai mapear o eixo X do mouse. Vou também utilizar o mouse Y, que basicamente vai mapear o eixo Y do mouse. Vou usar também o mouse press, que quando você pressiona numa região que você pode programar, ele vai ter uma ação. Vou também utilizar Circle, né? Aqui vai ser basicamente pelos parâmetros aqui, o número da coordenada em X, no caso vai ficar em X, e o número da coordenada em Y na tela. E também o diâmetro, né? Por exemplo, o diâmetro de um círculo, o tamanho dele vai variar de acordo com o diâmetro. Vou também utilizar o No Stroke, que é não aquela telinha que fica, aquela borda que fica aqui do lado, para não utilizar. Vou também utilizar o text word, que é basicamente você escrever seu texto. Aqui você vai dizer as coordenadas em x e y, está aqui dizendo x e y, e aqui o React Mode, que basicamente não será utilizado, que é basicamente com a reação. Vou explicar um pouco do menu. Vou setar a variável tela, já iniciar na função 1. Já vou atribuir a tela, que ele tem o valor 1. Também vou atribuir largura 200, altura 50 e x-menu, a variável 50, x-1, x-2 e x-3. Também vou setar algumas informações para serem fixas. Também vou fixar também alguma variável em x voltar 200 e y voltar 200. A função setup é basicamente essa informação será lida somente uma vez no programa. Aqui é o eixo X, no caso o Create Cable, que é basicamente o X. Está vendo a borda? Vamos supor que eu... Só um minutinho. Vamos supor que eu altere aqui, deixo 0, e aqui eu deixo 400.
que acontece? Basicamente agora nada mais. Vamos botar aqui 10 para ficar visível. Você está vendo? A borda maior é o Y, no caso 400. E o 10 é com essa bordinha menor, o X, é relacionado. Vou utilizar a função draw, que é basicamente ele faz um loop, sempre vai ser executado. Ao terminar, chegar ao fim, ele executa o início, dependendo da sua lógica, obviamente. Vou utilizar primeiramente o texto style, para deixar o texto normal, nem negrito, booleana, deixar ele normal. Vou utilizar um if da tela quando a tela for igual a 1. No caso, lá em cima eu já setei, inicialmente seria 1. Então ele vai entrar nesse laço e vai entrar nessa função, tela inicial 1. Se caso a tela inicial for igual a 2, ele vai entrar nesse laço, será jogo, que é uma função. Se caso a tela for igual a 3, ele vai entrar nesse laço, que é as informações. Caso a tela seja igual a 4, a tela entrar nessa função crédito. Vamos falar um pouco sobre a função. Vamos falar um pouco sobre as funções. Primeira função, tela inicial. A tela inicial, primeiramente, eu vou setar, né? Criar uma área. No caso, aqui no eixo X, no eixo Y. O background, ele é basicamente a cor. Ele vai setar a cor. No caso aqui, eu setei uma quase preta. Para ser preto seria 0. Mas é quase preto, não chega a ser preto. Quando ele sai do background, vai para texto line, que é basicamente, estou dizendo que para centralizar meu texto. Depois eu digo texto inside, que é basicamente o tamanho do texto. Quando passar, ele vai para if, ele vai ler a posição do mouse. Se for maior que x, menu, no caso aqui a variável que eu setei, 50, ou i, na verdade, e mouse x for menor do que x menu, no caso aquele lá, mais largura, no caso essa largura aqui, que eu setei também uma informação fixa nessa variável, altura e largura, mais largura, né? Y mais largura, e mouse y, no caso mouse y for igual ou for maior que y mouse 1. No caso, eu também informei e setei uma informação já. A informação é fixa, 65. E mouse y menor que y mouse 1, mais altura. Aqui o strong, que como eu já falei referente, aqui é a grossura da borda. Aqui é 400 a bordura. Então, basicamente, não vou dizer a borda é o... Não existe borda, vamos dizer assim. É basicamente a cor. Aqui eu também, aqui pela field, essa funçãozinha, eu setei uma cor. No caso aqui eu botei gold, ouro. Eu poderia ter pegado informação em outras informações, código da cor, poder colocar aqui dentro, também funcionaria. Por exemplo, eu quero botar blue. A borda muda para azul. Posso também vir aqui, selecionar e vai me dar um RGB. Eu quero vermelho. Vai aceitar para vermelho. Uma espécie de um vermelho. Sempre quando você for citar uma cor, é bom colocar em aspas. Funciona melhor. Pode funcionar você botando só esse códigozinho em A dentro da aspa, funciona. Agora você não precisa, você não tem como você alterar facilmente, né? É a escolha de cada um. O Reaction é basicamente formato, tá vendo esse formato aqui? Bom, o Reaction é o formato de X, menu, que é fixado, Y menu também é fixado, é largura e altura. O 15, deixa eu botar na referência.
De referência. Deixa eu botar referência. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Um, dois, três, quatro, 5. Que é o número de raio opcional do canto inferior. É o número do raio opcional. Você pode tirar também, não interferir em nada. Esses dois, basicamente, não interferia. Mas coloquei. Não faria diferença nenhuma. Coloquei só porque eu quis mesmo. Caso esse enlace for verdadeiro, ele vai aparecer vermelho. Ou gold, ouro. Caso o if seja verdade, no caso true, que a função lógica é 1, verdade, ou para a função lógica, se aqui eu quisesse setar uma função lógica falsa, então foi. Quando pressionado o mouse nessa região, no caso aqui, menu inicial, ele setará a tela, pegar aquela variável lá em cima e setará a tela e atribuir o valor 2 naquela variável. Se fosse igual no momento que eu pressionasse. Aqui em field, né? No caso aqui a cor. Aqui o non stroke, que é basicamente a cor. Tá vendo aqui das letras. E aqui o texto. O texto, né? Primeiro caractere, texto, vírgula e a distância, né? Que o texto, a altura, né? Aqui x e y. Aqui também vai se repetir aquela mesma lógica, né? Que anterior, stroke, menu, reação, rectangle, que é basicamente o formato. Se essa função, no caso aqui, identificada com informação, isso aqui é informação. Quando ela for identificada na informação, clicada aqui, ela vai setar a tela número 3. Então, ela vai chegar na variável, aqui a tela 3, e vai jogar para a função informação. É basicamente isso. Essas três condições ainda vão seguir a mesma ideia. Aqui texto, né? A cor, no stroke, né? Agora vamos falar um pouco sobre a função, né? Já falamos da tela inicial, vamos falar da função jogo. A função jogo, quando eu clico aqui, ele vai para a função jogo, que é a tela inicial quando for igual a 1. Quando for igual a 1, ele vai ver o background, no caso a cor, precisa de qualquer cor aí, que eu não me lembro qual era. O stroke, né? Que é a borda. Aí eu coloquei as características, blá blá blá. O texto inside, tamanho do texto, né? O tamanho desse texto aqui. O field, que é, como posso dizer, field. Field, cadê tu? Que é encher, né? Basicamente o field, que é encher, preencher, basicamente. Que vai preencher essa bola, aqui, bonitinho, né? O textozinho. Só que em field aqui eu não coloquei uma cor legalzinha, mas deixa quieto. Aqui, vou a informação do texto, né? Pegar a bola, no caso aqui, a posição do texto. Aí eu igualei o x igual ao mouse x é igual ao mouse y. Por quê? E mesmo aqui, y igual ao mouse y. O mouse y ele lê
o deslocamento do mouse no eixo X e no eixo Y. Eu fiz uma lógica aqui. Poderia criar direto, mas criei outra variável, xt, yt. Quando o x for x, no caso aqui, uma informação da posição do mouse, o x vai ser menor ou igual a 20. No caso, tá vendo aqui, ó, a bolinha menor ou igual a 20. E y do mesmo jeito, mas só que mais. Tá vendo? Você tá vendo a posição dela. E o field é basicamente o preenchimento, né? Que eu coloquei, o preenchimento da cor, bababá. Né, o tamanho. Deixa eu colocar a referência do field para explicar um pouco melhor. No caso aqui, o V1, aquele primeiro parâmetro vai ser o valor. Deixa eu traduzir. Vai ser o valor vermelho do matriz relacionada no intervalo. No caso das três cores, né? Saturação, a cor vermelha, a cor verde e azul. Você usando a combinação, a cor verde, vermelho e azul, você cria uma cor que você quiser. Vai ser o alfa, no 3, né? Aquela posição depois da vírgula, ou no opacidade do plano. É opcional, então você não pode quiser botar, quiser não botar, é opcional. Não interfere. Aqui eu vou pegar aquela função, no menu inicial, vou pegar essa função, a mesma ideia, será a mesma ideia. Vou pegar o strong, né? Tá vendo aqui a mesma função daquela ideia. Ou no field gold, no caso a cor gold, eu poderia botar aqui black. Né? Ele vai voltar para o inicial, blá, aqui não tem alteração. Porém, aqui seria black. Foi para a cor black. A posição, né? Referente. Vou falar um pouco também da função, né? Quando ele vem aqui, a tela foi igual, ele vem para a tela igual a 3, ele vem para informação. Quando eu clico, ele vem para informação. Correto? Que é uma função que foi criada especificamente para informações. Quando eu clicar. O background, né? A cor, basicamente, da tela. O stroke, vou utilizar também, utilizando aqueles parâmetros similares, né? O texto inside, o tamanho do texto. A borda do texto. Borda não, preenchimento. Preenchimento. O preenchimento do texto. Aqui eu vou escrever o texto, né? Teste. Em aspas eu escrevo o texto. Aqui eu vou dar o parâmetro x e y. E aqui é só para alterar essa fórmula. Para ele ter uma organização meio estranha, vamos dizer assim. No eixo y. Aqui é aquela função, né? Quando você clicar, um stroke 300, feed gold, ratio, que é formato, né? Seguindo alguns parâmetros de largura e altura que eu setei lá em cima em informação. Quando o mouse for pressionado e for verdadeiro, no caso, verdadeiro quando ele pressiona, foi igual a verdade, ele vai voltar para a tela 1. Quando aperto, tela 1, né? Aqui fio da cor, no streak, que é as bordas, né? O streak a borda, o texto voltar e o parâmetro onde o texto fica. Agora vamos para a função crédito. Aqui eu vou criar, né, a minha estrutura. Você vê que eu alterei um pouco, né? Botei um pouco maior. Aqui a cor, né? Que eu gosto de black, então eu vou botar black. No stroke wink, que é basicamente o tamanho, né, da letra, o stroke. Aqui você também pode setar uma variável. Isso aqui é uma variável que eu informei que essa variável S, ela vai ser igual a isso. Texto insights, que é 50, e o field que eu botei red, que é vermelho. Texto S, no caso aqui no texto inicial, poderia botar só o texto S e ficaria só o texto lá em cima S, mas eu não quis.
quis colocar uma variável. Aqui eu vou utilizar, né, para que o X me informe a posição do mouse X e mouse Y, no caso a direção dos mouses, né? Vou colocar também aquela informação, vou setar a informação. Aqui eu vou dizer, dedico esse texto aqui, tá vendo esse texto bonitinho? Eu coloquei dentro de uma variável, aqui eu vou dizer qual o tamanho, aqui a cor, aqui eu vou fazer o texto, aqui a variável que eu deveria colocar o texto, só que eu quis botar uma variável e coloquei, né? Você tá vendo aqui, ó, xt, tá? xt, quando eu faço assim, tá vendo? Ele já está fixado aqui em cima. Aqui em cima você não pode mexer. Esses dois eixos, em cima e aqui. Você não mexe esses eixos. Você não consegue. Porém, eu consigo mexer esse eixo e esse eixo. Correto? Esse eixo, eu setei a informação de xt, essa informação. Para quando xt, no caso a informação de x aqui do mouse, eu detectar vai ser menor, aí ele vem para cá. Tá vendo aqui? Para deixar bonitinho. Quando eu pego o y, xt_y, do mesmo jeito. Eu peguei a informação, peguei essa variável, igualei a informação y do mouse, fiz a informação y fosse igual a xt, outra variável que eu criei. Informação, coloquei aqui a informação. Aqui aquela mesma funçãozinha, quando eu passo o mouse em cima, aparece. Quando eu clicar o mouse nessa informação, ele vai voltar. Aqui vai ser a cor, aqui vai ser o strong, aqui o texto. E basicamente terminamos por hoje. Isso é por hoje só.